Palavra da Verdade. Devocional de 15 de dezembro. O reino inabalável. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel 2:44. O capítulo 2 de Daniel narra o sonho do rei mais poderoso de sua época. Um sonho perturbador, do qual ele não conseguia se lembrar. Do sonho só ficaram a perturbação e a insônia. O rei tampouco consegue interpretar o significado. O sonho expõe antes de tudo sua impotência, mas também é exposta sua prepotência. Nabucodonosor chama a elite intelectual da Babilônia, todas as classes de sábios, magos, encantadores, feiticeiros e caldeus, que eram peritos nas artes mágicas e em sonhos. Os babilônios davam grande valor aos sonhos. Havia manuais de interpretação de conteúdo tão complexo que só os peritos eram capazes de manusear. Uma vez contado o sonho, era possível consultar esses manuais. O problema é que Nabucodonosor não se lembrava do sonho. Consequentemente, nenhum dos sábios da Babilônia é capaz de interpretar o sonho do rei, pelo que ele ordena a execução deles. Mesmo sob sentença de morte, os sábios do rei são obrigados a confessar sua impotência, no capítulo 2, verso 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. O poder e a autoridade de Nabucodonosor são inúteis. Ele não pode capacitar os magos a revelar o sonho e sua interpretação. O soberano do mundo não tem poder para fazer valer seus decretos. Na palavra dos sábios, vemos a denúncia da falência e impotência dos reinos deste mundo. Até sua sentença de morte contra os sábios, como veremos, será frustrada. Observemos que o narrador já nos havia antecipado no episódio anterior que Deus, por sua providência, dera a Daniel a inteligência de todas as visões e sonhos, no capítulo 1, verso 17. Daniel, que juntamente com seus amigos estava marcado para morrer, antecipa-se e pede ao rei um prazo para resolver a questão, dos versos 13 a 16. Os servos do reino se juntam em oração, e Deus os ouve. O sonho teve importante significação principalmente para Daniel, pois nele Deus antecipou diante de seus olhos o triunfo do seu reino, pondo fim à perplexidade com que eles haviam chegado ao cativeiro. Veja aqui a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, pois ele se revela exatamente ao potentado mais poderoso do mundo, o tirano que tinha sitiado Jerusalém, saqueado o templo e trazido a nobreza como cativa para a sua terra, para que ficasse claro, principalmente para Daniel e seus amigos, que o Senhor reina. Vinda através de Nabucodonosor, a visão ganha muito mais força. Quando o Senhor revela o significado do sonho, Daniel louva e declara os atributos divinos, no capítulo 2, versos 19b a 23. Ele declara que dele é a sabedoria e o poder. Como Deus de poder, ele muda o tempo e as estações, mostrando o seu poder e controle sobre a criação. Remove reis e estabelece reis, mostrando poder e controle sobre a história. Como Deus de sabedoria, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ou seja, onde há sabedoria, Deus é a sua fonte. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz, como ele diz no verso 22. Aquele que concede sabedoria e poder a quem quer, deu sabedoria ao seu servo para revelar o sonho. Ao conhecer o conteúdo da visão de Daniel, entendemos o porquê das suas palavras. O sonho revela o Deus soberano e seu reino triunfante. Em sua resposta ao rei, a ênfase de Daniel é no poder, na sabedoria e na soberania de Deus. O rei sonhara com uma grande estátua, cujas partes representam impérios em sua ascensão e queda, numa sucessão histórica até a vinda de Cristo. A cabeça de ouro era o próprio Nabucodonosor, que reinava sobre o Império Babilônico. O peito e os braços de prata representavam o Império Medo-Persa, que sucedeu à Babilônia. O ventre e os quadris de bronze era o império seguinte, o Greco-Macedônio. As pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro simbolizavam o Império Romano.
O Império Romano era o que dominava quando Cristo veio ao mundo. Daniel, então, prossegue contando o sonho nos versos 34 e 35. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Observe que a estátua não caiu simplesmente. Ela foi esmiuçada. Até o ferro, símbolo de força e resistência, e o ouro, símbolo da preciosidade, tudo é esmiuçado. Virou pó, e o vento os levou. Não fica o menor sinal de que aqueles reinos existiram. A pedra que esmiuçou os reinos, explica Daniel, é o reino de Deus, conforme o nosso texto. Aquela confissão da soberania de Deus nos versos 20 a 23 foi fruto dessa visão que agora Daniel relata ao rei. A resposta de adoração ali, portanto, não foi apenas porque Deus lhe havia revelado o sonho do rei e sua interpretação, embora isto esteja incluído. Foi também por antever o triunfo do reino de Deus e seu caráter soberano, independente e irresistível. Por mais poder que Nabucodonosor tivesse, por mais soberano que fosse, deveria saber pelo menos 4 verdades. Primeiro, que todo o poder e domínio lhe haviam sido outorgados pelo Deus do céu. Segundo, que como tais, essas prerrogativas eram delimitadas pelo próprio Deus e não incluíam o controle do curso da história. Terceiro, que tal domínio era passageiro e não permanente. E quarto, que um reino de origem divina, sem o auxílio de mãos, estava sendo preparado, o qual destruiria todos os reinos deste mundo e se estabeleceria para sempre. Diante da revelação, o rei da Babilônia adora o rei dos reis. No versículo 46 está escrito: Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Por um lado, a atitude revela a mentalidade idólatra, panteísta e politeísta de Nabucodonosor. Por outro, a cena tem um sabor inegavelmente messiânico. Como nos foi informado no capítulo 1, verso 3, Daniel era da tribo de Judá, da linhagem real da qual viria o Messias, o agente do reino eterno representado no sonho pela pedra. Sendo assim, temos aqui tipologicamente a adoração ao Messias. No versículo seguinte fica claro que a honra prestada a Daniel expressa o reconhecimento de que o seu Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios. Verso 47. Além disso, Daniel, da linhagem messiânica, é engrandecido e torna-se governador de toda a província da Babilônia e chefe supremo de todos os sábios da Babilônia, como diz o verso 48. E o status real de Daniel na Babilônia é um evento inegavelmente escatológico. Ele antecipa o triunfo do reino de Deus sobre os reinos deste mundo através do seu Cristo. Essa narrativa do sonho de Nabucodonosor nos ensina que a compreensão da natureza e dinâmica do reino de Deus é o fundamento da nossa postura na história. A presença do reino de Deus no mundo é discreta e invisível aos olhos humanos, mas seu poder é soberano, independente e irresistível. Compreender isto nos manterá firmes em tempos de opressão e perplexidade. Jesus Cristo, o Rei, já veio, destruiu o pecado, o diabo e a morte, e um dia voltará para consumar o reino por ele inaugurado em sua primeira vinda. O que quer que nos espere pela frente, aqueles que são de Cristo Jesus não precisam temer. Pelo contrário, devem proclamar o evangelho do reino na certeza de que ele será vindicado naquele dia, quando se ouvirá cumprir a palavra que diz: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse 11, 15b. Como observou Joyce Baldwin em seu comentário a Daniel, o secularismo nega o sobrenatural, razão tanto mais forte, então, porque a Igreja necessita de contar com as certezas e convicções proclamadas em Daniel de que Deus está constantemente governando e julgando as questões humanas, derrubando os poderosos dos seus tronos, subvertendo regimes injustos e trazendo efetivamente o seu reino, que abraçará todas as nações. Uma plena e confiante proclamação do propósito de Deus para o todo da história tem de ser ouvida sem demora.
Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor.